Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri. Vocês devem ter visto que nesse último final de semana o Horse fez um guest posing e muita gente acabou criticando, né, o físico dele, dizendo que ele não evoluiu tanto, que a linha de cintura acabou aumentando muito, que ele estragou o shape dele. Então a galera meteu o pau nele lá, né? Então a gente vai assistir aqui o vídeo dele e eu vou comentar. Será que ele melhorou o shape, piorou? Então a gente vai ver. Então a primeira coisa a gente vai ver o guest posing dele aqui desse último final de semana. Essa pose que ele faz aqui é meio duvidosa, né? Ele quis mostrar o posterior de coxa dele, que é o grupamento muscular muito forte que ele tem, né? Que é a coxa, a panturrilha, tem uma genética espetacular. Nas costas a gente consegue ver que ele ganhou um pouco de massa muscular, tanto na parte baixa quanto no latíssimo do dorso. E aí que a galera já começou a reclamar, né? Dizendo que a linha de cintura dele estava muito larga. É porque o Horse, quando ele vai competir, ele geralmente nas poses aparece com a cintura muito fina. Para quem não se lembra aí da última vez que ele competiu, foi quando ele ganhou o profissional, né, o Procard. E ele tava com a cintura bem amarrada, com o físico parecendo bem clássico, tanto que foi dali que ele pensou em competir na Classic Physique. Ele tinha que baixar pouco peso, né? Então, essa era a intenção dele, né? Competir na Classic, mas não conseguiu. Então, ficou muito marcado essa cintura fina dele, né? Então, quando a galera vê essa cintura um pouco mais larga, acha que ele está perdendo a linha abdominal. Mas o que eu consigo ver aqui, comparando com o físico anterior que ele apresentava, ele ganhou bastante volume muscular, tá? Então as coxas estão muito volumosas, ele ganhou volume muscular no peito, o tríceps dele está maior, as costas melhorou bastante, o ombro está mais volumoso também, tá? Então eu vou só adiantar aqui para a gente ver de novo a linha abdominal dele. Então realmente não é uma cintura fina, tá? Então a gente consegue ver aqui que a linha abdominal dele até passa o quadril, que não é a linha abdominal mais bonita que tem, né? Mas será que ele realmente perdeu a linha de cintura? Então vamos lá. Esse guest posing tá faltando 2 semanas para ele competir. Eu acho que ele vai competir no Romênia, se eu não me engano, né? Então provavelmente ele devia estar com carbo baixo. E para conseguir encher a musculatura para o guest posing, ele teve que consumir mais carboidrato. Eu não sei como era a alimentação dele, quais tipos de carboidrato ele consumia antes, qual carboidrato ele consumiu para fazer o carb up. Mas isso aqui que a gente está vendo na linha abdominal dele, muito provavelmente é o excesso de comida que ele comeu para conseguir encher a musculatura para fazer esse get posing. Pode ter gases também, né? Se ele colocou um pouco mais de fibra aí na alimentação ou trocou a fonte de carboidrato, a gente sabe que isso altera um pouco aí a microbiota intestinal. E se tem fibra, as bactérias, né, produzem mais gases e isso expande um pouco a linha abdominal dele, tá? Então isso era esperado de acontecer. Isso não quer dizer que ele estragou a linha de cintura dele. Quando a gente está falando de estragar a linha de cintura, a gente lembra muito do acho que é David Palumbo, né? Bom, enfim, o Palumbo que deu origem ao nome palumboísmo, que é aquela barriga grande, né? E o que causa essa barriga grande? São alguns fatores, né? Então, como o espessamento da parede abdominal, então o cara treina bastante essa musculatura, ou faz agachamento, qualquer exercício que utiliza muito core, vai fazer você hipertrofiar a sua parede abdominal. Além disso, o excesso de comida também vai fazer os seus órgãos crescerem, né? Imagina, ficar trabalhando o tempo todo com alto volume de comida, é normal que os seus órgãos cresçam. Além disso, o uso de esteroides anabolizantes, como GH, insulina, testosterona, IGF-1, tudo isso vai corroborar para que os seus órgãos aumentem. Então, intestino delgado, intestino grosso, estômago, os rins, tudo começa a crescer. Imagina que eles vão crescendo, óbvio que eles vão empurrando a parede abdominal e você vai ficar com a barriga mais larga, né? Com a linha de cintura mais larga. Agora vamos comparar com o físico dele de 2021. Vamos ver se ele perdeu, né? Então aqui, eu acho que foi aqui que ele ganhou o Procard, né? A gente consegue ver a linha de cintura dele muito fina, né? Então, comparando com outro vídeo que eu mostrei, né, do final de semana, você pensa, pô, ele estragou a linha de cintura dele, né? Mas se a gente for olhar, né, até marquei os tempos aqui, o Horse ele é muito bom em esconder a cintura dele, né, em fazer o vácuo. Ele treina isso já faz muito tempo, né? Então, a gente viu como era a cintura dele bem fina na pose, mas a gente já consegue ver, ó, que a cintura dele não é tão fina assim, né?
Então a cintura dele é larga. Se você for comparar a cintura dele com os dos outros caras, embora esse aqui esteja fazendo vácuo, a largura, né, do horse, da cintura do horse é bem maior. Olha esse cara aqui que não tá fazendo vácuo. Do horse é o dobro. Até desse cara aqui, que esse cara que tem palomboísmo, né, que a gente consegue ver claramente que a parede abdominal dele está sendo empurrada, tanto para as laterais quanto para frente, né? O horse tem uma cintura mais larga do que o do cara. Só que o Horse, ele sabe controlar muito bem a linha de cintura dele. Olha aí, tá vendo? Ele já puxou aqui a linha de cintura dele, ficou mais fina que desses dois caras aqui. Óbvio que não ficou mais fina do que essa daqui, porque o cara tem uma linha muito amarrada. Mas se você for comparar pelo frame, o Horse tem a linha de cintura mais fina até do que desse cara no frame, porque o Horse tem a cintura escapular mais larga, tem as coxas gigantescas, né? Então dá até a sensação de que essa cintura aqui dele é mais fina. E a gente consegue ver que a cintura dele não é fina, né? Ó, essa pose aqui, tá vendo? A cintura dele nunca foi fina. Aqui, quando ele tá conversando com o Tamer, a gente consegue ver aqui que ele tá relaxado. Então, ó, a linha de cintura dele é larga. Então, não é que ele alargou agora, nesse último ano aí, que ele tá fazendo um trabalho ali com... esqueci o nome agora do treinador dele. Mas, enfim, eu coloco aí no vídeo. Não é porque ele tá fazendo um trabalho agora que ele alargou a linha de cintura dele porque ele aumentou muito o peso. Não, a linha de cintura dele já era larga, tá? E apareceu mais larga agora nesse último guest pose pelos motivos que eu falei, por causa da alimentação e tal, porque ele também não fez o vácuo no guest pose, se vocês perceberem lá, ele tenta fazer, mas ele não consegue. Por quê? Porque o intestino tá cheio de comida, ele comeu bastante para fazer o guest pose, então ele não consegue contrair, puxar para ficar bem fina a cintura dele. E se a gente vê um vídeo dele de 2017, tem até acho que o Cariani junto aqui, ó. O Cariani sempre foi velho, né? Impressionante. Brincadeira, né? E o Cariani não mudou, né? 7 anos e parece a mesma cara, né? Cadê aqui? O Horst aqui era bem novinho, hein? O Cariani é a mesma cara. Passou 7 anos, o cara tem a mesma cara. Aqui. Acho que o Horst aqui tava com 22 anos, tá? Então vocês vão ver que a cintura dele era bem mais fina do que é hoje. Isso é natural de acontecer. Todos os atletas de bodybuilding vão ter a cintura mais larga, pelos motivos que já falei, né? Por causa do treino, alimentação, recursos ergogênicos. Todos eles, ao longo dos anos, vão ter a cintura mais larga. Você pode comparar o Rafael Brandão, que ainda tem a cintura bem fina, quando ele competia há 7 anos atrás, a cintura dele era parecendo de biquíni. Ramon também engrossou a cintura do Ramon continua fina, mas ele era muito mais fina há 4, 5 anos atrás. Então é natural de todos os atletas terem um aumento da cintura, né? Mas o Horst já não tinha a cintura muito fina, né? Desde os seus 22 anos. Embora era bem melhor nessa época, né? Só ele fazer a pose aqui pra gente ver. Pô, o cara foca tudo que tem que mostrar, mostra o que não precisa, né? Tá vendo? Ó, bem mais fina a cintura dele, mas não era uma cintura de biquíni, né? Então ele já desde essa época aí ele sempre foi bom em esconder a linha de cintura dele, que é o certo, né? Tá vendo? Ó, a linha de cintura dele já era larga. Isso muitos anos atrás, hein? Enfim, ele sempre deveu um pouquinho de costas, né? Mas enfim, então eu não acho então que o Horse piorou a linha de cintura dele do ano passado, ou 2 anos atrás para agora. Ele continua com a mesma linha de cintura, só, né, que no guest pose aí que tava com bastante comida, falta ainda 2 semanas para ele competir, ainda tem um pouco de gordura para tirar, pode ser gordura visceral que vai diminuir também. Eu não sei quais estratégias ele utiliza lá na pré-competição, se ele usa laxante, ou qualquer outro tipo de coisa para tentar afinar mais a cintura. Essas aí são estratégias que ele vai fazer lá junto com o treinador dele. Eu acho que ele ganhou bastante volume muscular, então para mim ele vai apresentar na minha opinião, né, ele vai apresentar o melhor físico da vida dele. Eu acho, comparando com a última competição dele, ele vai colocar pelo menos aí uns 3 quilos de massa muscular, se não uns 4 quilos. Vamos ver, né, a estreia dele no Pro. Ele vai fazer o vácuo, vai mostrar a cintura fina e vocês vão ver que não mudou nada, tá? E em vez de ficar criticando ele, né? Eu acho que isso é um mal do brasileiro, né? Acho que a gente cria uma expectativa muito grande e quando a gente vê uma coisa que não está correspondendo com a nossa expectativa a priori, a gente começa a xingar o cara, começa a rebaixar ele. Então, ao invés de vocês chegarem lá no Instagram dele
ou no meu vídeo, ou no vídeo de alguém que tá falando sobre o horse, de falar: "Pô, a cintura dele tá ruim e tal". Pô, analisa o todo, né, analisa o físico dele, se não melhorou o volume muscular. Eu acho que a gente tem que motivar os atletas, porque até na categoria open a gente tem poucos atletas, né. Então, no top 10 a gente só tem o Rafael Brandão, nas outras categorias a gente tem bastante atletas brasileiros, então na Men's Physique a gente tem bastante atletas no top 10, na Classic Physique a gente tem o Ramon que está em segundo lugar, que pode até vencer esse ano. Na categoria feminina, pô, não preciso nem falar, né, elas estão dando então são muito melhores que os homens, né. E na Open então a gente está devendo um pouquinho, e quando a gente fica criticando dessa forma, parece que a gente está tentando, rebaixar o cara, né, deixar o cara mal para ele nem competir. E a gente está precisando de atletas na Open, né, então, pô, fala lá: "Ô, você melhorou bastante o físico, ganhou massa muscular e tal, a linha de cintura parece não estar tão controlada assim, mas espero que na competição você consiga, melhorar isso e tal", né. Bom, enfim, é só um conselho aí para vocês aí, pra gente ter mais atletas, no fisiculturismo, tá certo? Bom, vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima.